Hare Krishna, pessoal. Bom dia, tudo bem? Tudo bom? Então, eu fiz uma confusão, I made a mistake. Hoje é o Prabhu, Krishna Karnamrta. E tem um devoto que é muito conhecido, vou olhar aqui, ele chama... acho que o nome dele... como é que chama? É outro devoto. Então, eu confundi o Prabhu Krishna Karnamrta com outro devoto da Alemanha. Mas o Prabhu vai dar aula hoje. Tá bom, Prabhu? That's okay, thank you. Hare Krishna. I read in Portuguese? No, you read. I read. You go to chant, to sing, or not? Yeah. As we can do short kirtan and yes, then. good idea. Okay. Okay. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamunatira Vanachari Vanachari Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada Prabhupada Jai Prabhupada Shri Radha Madhava ki Jai Shri Gaura ki Jai Srila Prabhupada ki Jai Grantarachana Bhagavatam ki Jai Nitai Gaura Premananda. So I'll do prayers and then you can read the text and purport. You do prayers. I read the... Oh yeah. Om Jnana Timrandasya Gananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namah
Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vanchakalpa Tarubhyacha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Nityanamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Hare Krishna. Ok, Prabhu? Então, vamos ler então. Hoje é o chamado Bhagavatam. Hoje é o terceiro canto, o terceiro capítulo, verso número 15. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Mito Yadaisham Bhavita Vivado Madhu Amada Tamrita Vinu Vilochananam Naisham Vidopaya Yayam Atonyo Mai Vidyate Antada Date Swayam Isma. Tradução e significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Tradução é a seguinte: quando lutarem entre si, influenciados pela embriaguez, com os olhos vermelhos, como o cobre, devido à bebida, mado, só então é que eles desaparecerão. Caso contrário, seu desaparecimento não será possível. Quando eu desaparecer, esse incidente ocorrerá. Significado dado por Srila Prabhupada. Os senhores e seus companheiros aparecem e desaparecem pela vontade do Senhor. Eles não estão sujeitos às leis da natureza material. Ninguém foi capaz de matar a família do Senhor, nem havia nenhuma possibilidade de eles morrerem naturalmente sob a influência das leis da natureza. A única forma, portanto, de eles desaparecerem foi o espetáculo que eles deram de uma luta entre si, como se estivessem brigando embriagados devido à bebida. Essa assim chamada luta também aconteceria pela vontade do Senhor, ou eles não teriam motivo para lutar dessa maneira, lutar entre si. Assim como, pela vontade do Senhor, Arjuna foi iludido pela afeição familiar para que dessa maneira a Bhagavad Gita fosse falada. Da mesma forma, a dinastia Yadu se embriagou pela vontade do Senhor. E os devotos e companheiros do Senhor são almas completamente rendidas. Assim, são instrumentos transcendentais nas mãos do Senhor e podem ser utilizados de qualquer maneira que o Senhor deseje. Os devotos puros também desfrutam desses passatempos do Senhor porque querem vê-lo feliz. Os devotos do Senhor nunca afirmam ter individualidade independente. Pelo contrário, utilizam sua individualidade na busca dos desejos do Senhor. E essa cooperação dos devotos com o Senhor cria uma cena perfeita para os passatempos do Senhor. Srila Prabhupada aqui. Thank you, Prabhu. So I was thinking what we can discuss regarding this text. Eu estava pensando como é que nós podemos discutir, o que nós podemos falar em relação a esse texto. First of all, I wanted to clarify about the Leelas, which took part out of Vrindavan. Então, eu posso falar esclarecendo as lilas que aconteceu, né, com Krishna fora de Vrindavan. So, actually, all these Leelas are executed not by Krishna himself, but by his expansion. Na realidade, todas essas lilas não são executadas por Krishna ele mesmo, mas por suas expansões. So we know that Krishna never leaves Vrindavan.
Nós sabemos que Krishna nunca deixa Vrindavan. Whenever he wants to leave Vrindavan, he just make an expansion, and this expansion goes and do the other duties. Quando ele quer deixar Vrindavan, ele se expande, e essa expansão é que vai. So for all these leelas which were just now, this leela and the previous leelas which are mentioned in the first shlokas. Essa lila e a lila que foi feita, foi falada no sloka anterior. Yeah, all these leelas are executed by Vasudeva Krishna, the expansion of Krishna, Vishnu. Essas lilas são executadas por Vasudeva Krishna, que é Vishnu. So Vasudeva Krishna, he's taking part in the fighting, he's killing demons, he's like stealing or fighting for the wives. Então, Vasudeva Krishna é que luta pelas suas esposas, esse Krishna guerreiro é Vasudeva Krishna. Yeah, Vrindavan Krishna, even we know that Krishna was killing demons in Vrindavan, but it was not Krishna also. The Vasudeva Krishna was coming out of Krishna himself, kill the demon, and then come back inside his body. Então, mesmo em Vrindavan, nós vemos Krishna matando demônios, mas na realidade é o Vasudeva Krishna que está dentro de Krishna, ele sai, mata o demônio e depois ele volta para dentro de Krishna. Why that? Because Krishna is not interested in such activities. Por que isso? Porque Krishna não está interessado nessas atividades, né? He is only interested in loving relations with the devotees, and he is only fighting with maybe Gopi and his friends. Krishna está desfrutando das relações com os devotos. Ele pode até lutar, mas lutar com as gopis. É uma luta amorosa, né? Yeah, that's why all these activities which are mentioned out of Vrindavan, they are part of, we can say, Vaikuntha Lila. Então, todas essas lilas que acontecem fora de Vrindavana, elas podem ser chamadas de Vaikuntha Lilas. Yeah, one of the interesting things in this Vaikuntha Lila that Krishna was thinking how to manage their existing of his family on the earth. Então, uma dessas lilas que Krishna fora de Vrindavana é Krishna pensando como é que ele vai administrar sua família, né? And in purport, Srila Prabhupada he touched very important topic about the freedom. Então, no significado, Prabhupada levanta um ponto muito importante a respeito da liberdade. Yeah, Prabhupada is saying that Krishna devotees they don't want to be free. They want to be an instrument of Krishna and his desires. Então, aí Prabhupada fala, né, que o devoto, essa individualidade do devoto, ele não quer ser livre, ele quer ser dependente de Krishna. So the science of bhakti is telling us that the real freedom is when we follow the will of Krishna. Então, bhakti significa isso. A verdadeira liberdade é quando você usa sua liberdade para satisfazer o desejo de Krishna. So on the other hand, there is another idea or concept of freedom, impersonal concept. Então, de outra maneira, tem outro conceito de liberdade, o conceito de ficar livre. Yeah, impersonalists, they say that freedom means you can do anything, whatever you want to do, absolute freedom. Então, os impersonalistas, eles falam que liberdade você pode fazer qualquer coisa. Quando você fica livre, você pode fazer o que você quiser. So for devotees, freedom means following Krishna's will. That in that case, I'm free. Então o devoto é assim, liberdade significa satisfazer o desejo de Krishna, né? E dessa maneira você é livre. And for impersonalists or demons, freedom means I can do anything. I shouldn't follow any will, even the will of God. Even I want to kill the God, so then I will become God. Então, os impersonalistas, os demônios, para eles, liberdade é fazer o que eu quiser. O que eu quiser mesmo. Eu posso até desejar matar Deus. E eles querem matar Deus como os demônios, né?
So for devotees, the most important desire is Krishna's desire. Para os devotos, o desejo mais importante é o desejo de Krishna. But for demons, now I will put the equal. Impersonalists and demons, I will put equal. So for them, the biggest and the most important desire is their own desire. Agora, comparando o desejo dos devotos com os demônios. Para os demônios, o maior desejo dele é o desejo dele. Ele não importa o pensamento de nada, é só o desejo dele. So I want to discuss what is the real freedom, because the second one looks more aspirable, absolute freedom. I can do anything, even I can reject Krishna. Então, agora comparando, né, nós temos essa liberdade dos demônios e personalistas, parece que é interessante, né? Pode fazer qualquer coisa, imagina, fazer o que quiser. Sometimes devotees are afraid, maybe I will go to Golok and Krishna will tell me, you will become a tree, and I don't want to be a tree, maybe I want to be a gopi. Muitas vezes o devoto pensa assim, quando eu voltar para o mundo espiritual, aí a Krishna fala assim, você vai ser uma árvore, e eu não quero ser uma árvore, eu quero ser uma gopi. Então o devoto fica pensando nisso às vezes. Or sometimes we read Prabhupada is saying, for devotee can say, I can go to hell, whatever Krishna wants. Even I don't want to go to Golok Vrindavan, you can send me to hell. So devotees can be afraid. Oh no, again, life is not good, then next life go to hell. Então, o Prabhupada fala, alguns significados, assim, que às vezes o devoto não quer saber de nada. Não quer nem voltar para Krishna. Se Krishna quiser, eu vou para o inferno. Eu vou para o inferno, não tem problema. Então, o devoto pensa assim, mas será eu Krishna me mandar para o inferno? In one place I heard Prabhupada was saying, I didn't want to go to material world, but Krishna asked me to go. Em algum significado, o Prabhupada falou isso, que eu não queria voltar para o mundo material, mas Krishna pediu para que eu fosse e eu vim. So let's try to remove these fears, because they stop us to become closer to Krishna. Então, vamos tratar aqui de remover esse medo, né? Porque isso nos impede de ficar próximo de Krishna. So first of all, Krishna is saying in Bhagavad Gita, however you approach me, whatever relations you want to have with me, I will accordingly reciprocate to you. Então, Krishna fala na Bhagavad Gita, né? Da maneira que você se aproxima de mim, não importa qual seja, eu reciproco proporcionalmente. So, okay, you want to fulfill your own desires, okay, you can live in material world. Então, Krishna fala, se você quer ter desejos materiais, desfrutar, então você pode ficar no mundo material, não tem problema. You want to get absolute freedom, okay, you can go in Brahman and just merge in Brahman. Então, o Krishna fala, se você quer a liberdade total e ficar livre, né, com os demônios aí, né? Então, você tudo bem, você pode ir pro Brahman, fica no Brahman lá. Because Brahman means absolute freedom. You don't have to do anything because you're not actually existing. You're like a light. Porque no Brahman é essa liberdade total, né? Você não precisa fazer nada, você está só fundido nessa energia lá. Então... This is Prabhupada was saying that this is the highest or the last trap of Maya. Prabhupada fala que isso é a última armadilha de Maya. Like a person, suppose he is in Tamagun, and Maya said, okay, you get some money, you become more free, you will get some power. Então, a pessoa na Tamaguna, né, tu fala assim, aí Maya fala, ok, então você consegue dinheiro e você vai ter mais poder. So, person comes to Rajagun and he's thinking, now I'm become like more free because I have some money, I have some property, I can do many things, I can travel. Então, a pessoa está na Tamaguna e ela consegue dinheiro, fala, agora sim, ele vai para Rajaguna, vai para paixão. Então ela fala, agora eu posso viajar, fazer o que eu quiser, então eu tenho liberdade. Then Sattvaguna says to him, oh yes, you're free, but you have so many anxieties, so many troubles. So you go in Sattva, you get some knowledge, you become free from your material anxieties. Aí vem o modo da bondade e fala, olha, na paixão, no modo da paixão você tem ansiedade, desejos intensos, né? Então, vem para a bondade, não, você fica mais livre, você fica, né, mais tranquilo. É o modo da bondade, é a liberdade da bondade.
when in Bhagavad Gita, Krishna says that Sattva Gun is a higher trap. It, conditioned the person by knowledge and happiness. And he became like a slave. E Krishna fala que, na realidade, o modo da bondade é uma armadilha alto nível, porque você fica preso pelo conhecimento e pela sensação de felicidade. Então, você fica preso também. So one becomes a slave of knowledge and happiness in the Sattva Gun. Então, você fica escravo do conhecimento e da felicidade na Sattva Gun. And then Maya said that now congelou, Prabhu, congelou. Hare Krishna. A internet, Prabhu, está instável. Hare Krishna, Prabhu. Vamos aguardar. Ele está na Sibéria? Congelou. Prabhu, your video stop. Can repeat. Now? Now is okay? You are in Siberia? Siberia very, very, very cold. The internet cold. No. Actually, I'm in South India now. Então very hot. No, not hot. Hot? About plus 30. Okay. Let's go. Okay, please repeat, please. Yeah, because I'm explaining the secrets of Maya, so Maya doesn't allow me to speak. Tá falando que ele foi falar sobre os truques de Maya e Maya não deixou ele falar. Maya deu uma fechada aí. Okay. Sure phrase. Okay, so the last trick of Maya is that the Maya is saying, okay, now you can become free from everything. Just leave your body and become a part of universal energy. Just merge yourself in Brahman. Então Maya fala assim, olha, você vai ficar livre de todas essas coisas materiais, você vai emergir no Brahman, você vai ter liberdade total. Yeah, that idea that because I don't have any desire, I don't need to do anything, so I just become a part of universal light. Então a pessoa pensa assim, eu não tenho nenhum desejo, não tenho nada, né? Eu posso ficar fundindo nessa energia total e ficar lá, sem desejo, sem liberdade. Yeah, but acharyas, they describing this kind of liberation or kaivalya. They say it's like suicide, spiritual suicide. Mas os acharyas falam que esse tipo de liberdade, esse tipo de mukti, né? Mukti, na realidade é um suicídio espiritual, porque você perde sua individualidade, né? Instead of getting pleasure from association with devotees and Krishna, a person decided, I just disappear from this life. Em vez de querer o desejo de associação com os devotos, né? Desenvolver esse relacionamento com os devotos amoroso, eles pensam que melhor é fundir no Brahman e ficar sem nada, sem nem desejo. Yeah, we know the same example, like people, they suffer in this life and they just suicide themselves, thinking, okay, now I will become free from all my suffering, just leave my body. Assim, as pessoas pensam assim, né? Estão sofrendo no material, vou me matar. A pessoa se suicida, achando que ela vai ficar livre de todos os problemas materiais. So it looks like easy way to become free, but finally the person will get a new body or suffer in hell. So it's not the way. Aparentemente é uma liberdade, mas não sabe, na realidade mesmo a pessoa vai conseguir outro corpo e vai sofrer porque ela a atividade pecaminosa, vai para o inferno, então vai piorar a coisa. So that's why I was saying the person is trying to become free, but he's just jumping from one trap to another trap. And finally, Prabhupada said the highest trick of Maya is the idea that you can get this liberation, impersonal liberation, going to Brahman. Então a pessoa vai tentar se ficar livre do mundo material, mas ela tem que passar por várias armadilhas de Maya, várias armadilhas. E Prabhupada fala que a última armadilha é quando a Maya fala assim, olha, entra fundo no Brahman, aí você vai ficar livre. E a pessoa pensa que na realidade é a última armadilha de Maya. So why it's a wrong way to become free? Because
the person is just rejecting, but he's getting nothing. Então, porque, qual o problema dessa liberdade? Porque a pessoa está sempre rejeitando e fica sem nada. Acho que isso vai ser liberdade. And on the other hand, we have our another way of become free, the way which is given by Krishna. E outra maneira de ser livre é a maneira de você livre pela liberdade dada por Krishna. Aí essa é a liberdade. So Krishna's suggestion or Krishna's idea is that when I get in something good, I become free from bad, from everything bad, because I have something good. So automatically I become free from other things. Então, o que ele fala? Então, o verdadeiro sentido da verdadeira liberdade é quando você consegue uma coisa boa, melhor. Quando você consegue uma coisa melhor, você automaticamente rejeita as coisas inferiores. Ou parando de destruir, né? Yeah, like suppose now we're sitting here and discussing this topic. Suponho agora, estamos aqui discutindo esse tópico. So by doing that, we became free from millions of other options that we could do, but we didn't do because we decided to come here and talk. Então nós estamos aqui, vocês estão aí ouvindo também essa discussão. Nós estamos ficando livres de fazer outras coisas, inclusive aqui no Brasil. No Brasil é carnaval. Carnaval. We are free from carnaval. We are Atmaval. Atmaval, yes. This is Karmaval. Karmaval. Yeah, we have Bhaktival. Yeah, so by choosing something good, the person becomes free from bad automatically. He doesn't need just to avoid bad things, just remove. It doesn't work. Então, se você consegue uma coisa melhor, você automaticamente fica livre das coisas inferiores. Você não precisa ficar removendo. Você só fica pegando as coisas boas, e as coisas ruins saem. Suppose the person has a, burger, fast food, and he is trying to eat. Então a pessoa tá querendo comer e ela tá no fast food tentando burger, né? Tentando pechinchar. Yeah, burger. And we are coming and we say, okay, this food is bad, just remove it. But the person said, but I'm hungry, what to do? I want to eat. No, remove. This food is bad. E alguém fala assim, olha, não, essa comida é ruim. Remova, tira essa comida. Eu tô com fome. Não, tira essa comida. Tira isso que faz mal para você. So maybe he will do it, but he will feel some kind of unsatisfaction because he's still hungry, but we took the food from him. Então, a pessoa, ela tá com fome, mas tirou a comida dela, ela tá insatisfeita, porque ela tá com fome ainda, não matou a fome. Só tirou o que é ruim, mas e aí? Vai comer o quê? Yeah, but if we are coming and we offer some nice food, then the person see, okay, nice lunch, and this burger, okay, better I have nice lunch than burger. Então, aí vem alguém e faz para a pessoa comida boa, aí a pessoa, essa aqui é boa, aí a comida ruim, aquele lixo ali, né, de fast food, ele rejeita, porque tá com comida boa ali. So when we're giving nice things to the person, we don't need to preach him a lot about avoiding bad things. We can say about this little bit, but no need to spend so much time to say, oh, this is bad every day. Então, na pregação nós temos que fazer isso, né? Em vez de ficar falando para a pessoa, esse mundo material é ruim, tudo é ruim, você dá para a pessoa a consciência de Krishna, isso aqui é bom, dá coisas boas para a pessoa. E a pessoa, naturalmente, ela vai rejeitar. In Nectar of Devotion, Rupa Goswami is saying that first the taste should come, and then the person can follow some regulations and rules. Então, o Rupa Goswami fala que a primeira coisa que vem é o gosto, o taste, né? O gosto. Quando vem o gosto, aí naturalmente, você rejeita as coisas. So freedom doesn't mean to just avoid something and become absolutely free. Então, liberdade não significa você rejeitar as coisas e ficar absolutamente livre. Freedom means following some positive activities that makes us free from other negative activities. Então, liberdade significa você seguir coisas positivas e automaticamente você vai ficar livre das coisas negativas. That's why devotees, even it looks like they're bound by Krishna's will. They can't do anything else. They have to follow Krishna. It looks like this, that they're like slaves.
Os devotos. Os devotos, eles querem satisfazer Krishna, eles satisfazem o desejo de Krishna, parece que eles estão presos no desejo de Krishna, né? Então, são escravos de Krishna. Parece que são. Na realidade, isso, pensem, né? Parece que são escravos de Krishna. Na realidade é outra. But they are the most free people or persons in the universe because they do what gives them the biggest pleasure in the universe. This is the pleasure of service to God. Então, os devotos são os mais livres do universo, porque elas estão dando prazer a Krishna. Então, elas têm maior felicidade, os devotos. Actually, why this idea of absolute freedom is destructive? Because even Krishna doesn't have such freedom. Na realidade, isso é só uma distração, porque, na realidade, mesmo Krishna não dá essa liberdade absoluta. Yeah, we know Krishna is God, but Krishna, he can't do anything like whatever he wants to do. Não, Krishna é Deus, então Krishna pode fazer o que ele quiser, né? Sempre podemos pensar assim. Suppose Krishna has mother, he has Radharani, he has friends. He can't just, leave them and forget them and say, okay, I don't want to see you anymore. He can't do like this. Porque Krishna é Deus, ele pode falar assim, não, minha mãe achou da Radharani, eu posso fazer o que eu quiser, não vou seguir vocês. Né? Yeah, like he can't kill us. Maybe he wants, maybe he doesn't like me, but he can't kill because I am a part of Krishna. I am eternal. I only can go to hell, can go to Brahman, but he can't kill me. Mas Krishna não pode me matar, porque eu posso ir para o inferno, para o Brahman, onde eu quiser, né? There is one nice story regarding that. Akbar and Birbal? Akbar. King Akbar and o rei Akbar, his Birbal. Yeah, there was one story. Once Akbar was asking his counselors, who is the more powerful, me or God? Então, esse Akbar, ele falou com seus conselheiros, quem é mais poderoso, eu ou Deus? So his counselors, they were afraid what to say. If we say God is more powerful, then the king become angry. If we said king is more powerful, then he will say like, what is this? You're against God. What do you think? Então, o conselheiro ficou confuso. Se eu falar que o rei é mais poderoso, se eu falar que Deus é mais poderoso que o rei vai ficar com raiva de mim e pode querer me matar. E se eu falar que Deus é mais poderoso, o rei vai falar assim, que nonsense é esse? Que você está falando? Que Deus é mais poderoso? Que eu sou mais poderoso que Deus? So, they were thinking a lot. Finally, they decided, let's create troubles for Birbal. So they told to king, you ask Birbal, he should know. Tá. Ele tá falando com outra pessoa. Então, ele foi consultar esse Birbal, o rei Birbal, que era um sábio, né? Então, eu vou pedir um conselho para ele. Yeah. So the king called Birbal and he was asking him also, like, who is the most powerful, me or God? E o rei perguntou para o Birbal, quem é mais poderoso, eu ou Deus? So Birbal was thinking, what to answer, because any answer can be troublesome for me. Então, aí o Birbal pensando, o que eu vou responder, cara? Qualquer coisa que eu vou falar vai dar problema para mim. So finally he got the answer. He said, oh, my dear king, you are more powerful than God. Aí ele falou assim, então ele decidiu falar assim, olha, meu querido rei, você é mais poderoso que Deus. So the king was surprised, like, how you can say like that? It's an offense to God. How you can say like this? I will punish you. O rei ficou pensando assim, mas como é que ele fala que eu sou mais poderoso que Deus? Eu vou punir você. So Birbal said, okay, I will explain. See. Aí o irmão falou, não, eu explico, pai, eu explico. Suppose you don't like some person in your kingdom. You can easily remove him from your kingdom. Então, suponha que você não gosta de alguém no seu reino. Você facilmente pode remover essa pessoa do seu reino. But if God doesn't like someone, he cannot remove it from his kingdom, because his kingdom is everywhere. Mas Deus, ele não pode remover a pessoa do reino, porque o reino dele é toda parte. Então, como é que ele vai remover dele do reino? Porque todo o reino, é todo mundo, todo o universo é dele, tudo é dele. So you can do what God cannot do. Aí ele falou, então você
é mais poderoso que Deus, porque você pode fazer uma coisa que Deus não pode fazer. Remover do seu reino que você não gosta. He glorified a Lord, and he like in this answer, he supported the king also. Deus e fez um arranjo, né? Conciliou tudo, né? Very nice. Yeah, that is the answer. That Krishna is also bound by love, and something he cannot do. He doesn't have absolute freedom. Então, Krishna também não tem a verdade absoluta, porque ele está preso pelo amor dos devotos, né? Ele é preso. So this kind of absolute, without borders, is a description of Brahman. It's not a description of Bhagavan. Então, essa descrição dessa liberdade sem fronteiras é a descrição do Brahman, não é a descrição de Bhagavan. Bhagavan é diferente. That's why Krishna in Bhagavad Gita is saying, I'm equally reciprocate to everyone, but my devotees, I take care more about my devotees. Então, o Krishna fala na Bhagavad Gita que eu reciproco com todo mundo, mas meus devotos, né, é diferente. Meus devotos, né, é outra história. Because person means relations, and relations means that they are not equal, they are different. With some person I have close relations, with some person I have not so close relations, so it depends of... Agora, pessoal é outra coisa. Com relação ao pessoal, você tem uma boa relação com a pessoa, com outra você não tem uma boa relação, então é diferente. So, coming back to the topic, that when we follow Krishna's will, because he wants to make us happy, so by following his will, we become the happiest persons in the universe. Então voltando para o nosso tópico, se nós desejamos dar felicidade a Krishna, nós nos tornamos as pessoas mais felizes do universo. So that is the secret, how to choose the guru, how we can choose proper guru. Então esse é um ponto, como escolher o guru apropriado. Because sometimes devotees they're afraid. So how can I accept guru? Because I will lose my freedom. Então a pessoa pode pensar assim: como é que você é um mestre espiritual? Eu vou perder a minha liberdade. He will tell me something, and I don't want to do it, so I will be like a slave. Então a pessoa pode pensar assim: não, se eu me render um guru, ele vai mandar fazer o que ele quiser e eu vou perder a minha liberdade, eu vou ser um escravo. So if we find the person who wants me to become happy, then we can fully follow his instructions. Então, se eu encontro uma pessoa que quer me ver feliz, aí eu realmente posso seguir suas instruções totalmente. So if we find the person that he doesn't want to become happy himself, he wants me to be happy, so we can follow freely his instructions, and that will be the best slavery that we can get. Slavery, então, I say. Sim, se você consegue uma pessoa que não está pensando na felicidade dela, mas está pensando na sua felicidade, essa pessoa você pode se render, ser um escravo dela, porque ela só está pensando em você. Então, tudo que ela mandar fazer é para o seu próprio benefício, não é para o dela. Okay, maybe I will stop here, or maybe some questions or many questions. Comments. Então, para parar por aqui, quer saber se tem alguma pergunta? Muito bom, vamos ver aqui. Vamos ver quem está aqui. Ana Suya, bom dia. Hare Krishna. Jaya. Ramadano, Govinda, Hare Krishna. Jaya, Haribol, Gosai, Navats. Jayapataka, Karnamrta. Padre Sérgio, Hare Krishna. Sanatana Dharma, reverências. Ana Sunda Maharani. Krishna Vijaya, bom dia. Ramakanta, Hare Krishna. Krishna Dhamma, bom dia. Ramakanta. Pergunta: o livre-arbítrio está presente na plataforma pura? First question. The freedom is present in pure platform. In the spiritual world, there is freedom. The free will is present in spiritual world. Tá bom? Prabhu congelou de novo. Para mim, ele não tinha entendido, ele congelou. Porque ele é da Sibéria, mesmo estando na Índia, a Sibéria
juntou com ele e congelou essa imagem novamente. Prabhu, can you reply the question because I lost? Yes. Yeah. Even you in Siberia, the ice come. the question is even in the spiritual world, in spiritual world, there is freedom, free will. Yes, free will is everywhere. Like sometimes devotees can fight with Krishna, they can reject his offers, they can avoid his presence. So it happens. Então ele fala assim que viu, Ramakanta, que esse livre-arbítrio, ele existe em todo lugar, mesmo no mundo espiritual. Você pode rejeitar Krishna, você pode fazer o que Krishna não quer, você é livre, sempre livre. But the difference is that they do it because of love, not because of egoism. Mas no mundo espiritual, você rejeita alguma coisa, algum desejo de Krishna, não por outra coisa, é por amor. Por amor a Krishna. Você desobedece a Krishna por amor, é diferente. Yeah, I give an example. Like when Radharani knows that Krishna, instead of coming to her, go and meet with Chandravali, she becomes angry. Então vamos um exemplo. Radharani, quando Krishna, em vez de ficar com ela, ele vai para encontrar com Chandravali, ela fica nervosa, ela fica brava. But why she becomes angry? Not because she's, by ego, she's thinking, oh, he should be with me, why he was with her. Ela fica com raiva, não porque ela fica assim, com inveja, porque Krishna ficou comigo, ficou com ela, não é por causa disso. She is angry because she knows that if Krishna would come to her, he was more happy than with Chandravali. That's why she is angry. Not because of herself, but because he didn't get more enjoyment that he could get. Muito interessante. Ela está falando que, na realidade, ela está com raiva, não porque ele vai ser mais feliz com o Chandravali, porque ela sabe que Krishna vai ser mais feliz com ela, porque ela pode dar mais prazer a Krishna do que Chandravali. Por isso que ela está raiva. Não por ela, por Krishna. That's the difference. Very nice. A outra pergunta, other question. Dhritarashtra foi o Brahman quando se retirou o pedido de escritura. Dhritarashtra went to Brahman after retire. When Vidura asked him, where is the place Dhritarashtra went after Vidura instructed him? He left the house, he went to the Brahman. I don't know exactly where he gone. Sorry. He practiced Astanga Yoga, doesn't it? Yeah, I mean, he said you should leave your house, and Dhritarashtra, he followed their advice. Yeah, he left, but I don't remember where he went. Like what happened after that. Sim, o Vidura deu instrução e ele deixou a casa e he take Vanaprastha. He went to forest and put fire in his own body. He left the body. Meditating. Okay. Ele não sabe exatamente, mas o Dhritarashtra, ele foi para a floresta e ele tomou Vanaprastha. Onde ele foi mesmo? Certamente foi the better place because he followed a pure devotee, Vidura. Então falando para ele que certamente foi para um lugar melhor, porque ele seguiu a instrução de um devoto puro, que é Vidura, né? Other question. Como sabemos que é um desejo de Krishna e não os planos pessoais da nossa mente, coração, pensar? How can I know that our desire is Krishna desire, not our desire of our own mind, our heart? How can I distinguish between? Yes, so there are two ways. On the beginning stage, we should check our desires with spiritual master. Então tem dois estágios. No nosso estágio neófito, nós temos que checar nossos desejos com o mestre espiritual. Você tem um desejo, então você tem que conferir com o mestre espiritual se é isso mesmo. So on the next level, that was like Kanishta Adhikar. We should get all their corrections from Guru. So on the level of Madhyam Adhikar,
just by proper thinking and logic, we can understand that what I'm doing is according to Shastra, according to Krishna's will. Então, o primeiro exemplo que ele deu foi do Kanisa de Kara. O Kanisa de Kara, ele não tem conhecimento, então ele tem que perguntar para o mestre espiritual. Mas quando ele está na Madhyama de Kari, ele faz distinção, porque ele sabe as escrituras dele, ele age de acordo com as escrituras, então já tem distinção. Yeah, and on the level of Uttamadhikar, the person is feeling, okay, like Krishna will like it. He's feeling he has a taste to bhakti, so whatever he's doing is in the mood of Krishna. That's why whatever Uttamadhikari is doing, Krishna likes it. Então, já o Uttamadhikari, ele já sente o desejo de Krishna. Então, ele sabe exatamente o que Krishna quer. Então, o que ele deseja fazer é porque é o desejo de Krishna, né? É uma plataforma muito avançada, né? Já está conectado com Krishna totalmente. Uttamadhikari is the best representative of Krishna in the material universe. Então, o Uttamadhikari é o melhor representante de Krishna no mundo material, porque ele sabe o desejo de Krishna. Yeah. Very nice. Margavit, Jayaprabhu, Kamakana, reverência. Margavit, Hare Krishna. Tradução, gente. Obrigado, Margavit. Então, podemos concluir que satisfazer o desejo de Krishna é a misericórdia dele para a nossa autossatisfação, uma vez que ele é autossatisfeito. The question. So we can conclude that when you satisfy the desire of Krishna, we try to satisfy the desire of Krishna. It's a mercy given by Krishna, because Krishna is Krishna is Atmarama, né? Krishna no have desire. Então, the blessing of Krishna to us, not for him. Okay? This is the question. This conclusion is correct. That Krishna has no desires. No, I conclude that when you try to satisfy the Krishna desire, it's a mercy. This is mercy of Krishna to us. Yes. Yes. If we understand Krishna's desire and we understand how I can fulfill that desire, this is the mercy actually. Então, a verdadeira misericórdia é quando eu sei como satisfazer o desejo de Krishna, né? Assim, aí que é misericórdia, a verdadeira misericórdia é isso aí. Because sometimes the devotees think mercy just I am sitting and then mercy came like some miracle. Oh, I feel bliss. Not like this. Então, na realidade, essa misericórdia é que você fica sentado esperando e vem a misericórdia. E você fica, tô feliz. Não é assim. Mercy is when I got understood like what to do, how I can serve Krishna in better way. Então, misericórdia é quando eu sei o que fazer e eu faço para satisfazer Krishna. Ok, very nice. Outra pergunta da Margavit. Como adquirimos uma nova identidade em Vrindavan Loka? É Krishna ou advém de nossas ações? She asked, how can I get a new identification in Vrindavana? Loka Vrindavana. Is Krishna or come from our actions? Means who is deciding my role in Golok Vrindavan? Yes. So some of acharyas, they say that we have some what is called some special features as a soul. Everyone has a special feature, like special activities which are more suitable for our soul. Então, os acharyas falam que as pessoas têm cada alma tem uma característica particular daquela pessoa. So I just described briefly the stages, how we can achieve the position in Golok Vrindavan. Então, pode escrever como é que os estágios, como é que nós conseguimos chegar numa posição em Vrindavan. So first we become pure to get the level of nishtha, like purify our heart for some extent. Então, o primeiro estágio é o nishtha, quando você purifica o seu coração dos desejos, fica livre dos desejos materiais, né? Purifica. So then, being pure and sincere, more or less pure,
we get the association of some pure devotee with with a mood of Vrindavan mood. Então, quando nós ficamos mais ou menos puros, né? Nós conseguimos associação de um devoto puro que está no humor de Vrindavan. So this devotee, he helped us to develop the taste, the ruchi, taste of bhakti. Então, esse devoto vai ajudar a desenvolver ruchi, que é o gosto por praticar um processo de Bhakti Yoga. So then, practicing with taste, we like go into later stages like ruchi, then asakti, bhava, prema. Então, se nós, através desse gosto, nós praticamos serviço devocional com gosto, com texto, com teste, com gosto, aí nós vamos elevando de ruchi, apego e depois, por fim, prema bhakti, prema. So yeah, depends of our association and depends of our desires, we can develop prema in a different kinds, like sakya or vatsalya or madhurya, different kinds of prema. Então, dependendo da nossa associação, nós vamos desenvolver prema em diferentes níveis, como sakya, como amigos, como amantes, como pai e mãe, entendeu? Assim. What other person lacks, he can achieve, like he became friend of Krishna, he became lovers of Krishna. Então, o que a pessoa desejar, ela pode se tornar um amigo de Krishna, pode se tornar um amante de Krishna. So, and then it is said that after that, we first go to another universe where Krishna is doing his lila. Então, antes de voltar para o mundo espiritual, é dito que nós vamos para algum universo onde Krishna está executando passatempos. Nós vamos participar dos passatempos de Krishna, com Krishna. Then we take birth in this lila, and then we become part of Krishna lila from the birth. We become a part of Krishna lila. Então, nós vamos nascer no universo onde Krishna está executando passatempos e nós vamos fazer parte dos passatempos de Krishna nesse lugar específico. Vamos entrar na lila de Krishna ali. So, and when I got my story in Krishna lila, yeah, from birth, like I am a member of that family. I live in this Vrindavan village. I know this person. So I have my own story. So with that story, I can go to Golok Vrindavan. This is my eternal story. Então, e aí, entrando nessa lila, aí eu vou ter minha própria história dentro do passatempo de Krishna, né? Vou nascer numa família, aquele é meu amigo, aquele é meu parente. Então, com essa história, eu vou voltar para o mundo espiritual. Yeah, because now if you go to Golok, like people will ask, who are you? What are you doing here? From which family you came? What is your name? What is your duties, activities? Então, ele está falando aí que, então, se você for para o mundo espiritual agora, o que você vai fazer lá? Qual é a sua família? Quem é? Qual a sua atividade? O que você vem fazer aqui? Se você não sabe, fazer o que lá? So in Krishna book, Prabhupada is saying, when the person become qualified, he's going to Krishna Lila in the material universe, and there, for the first time, personally meet Krishna. Então, o Prabhupada fala que quando nós tornamos puros, assim, nós vamos ainda no mundo material, para um universo onde Krishna está executando passatempos. Então, nosso primeiro encontro com Krishna ainda é nesse mundo. Depois, nós vamos para o mundo espiritual. So now, what we should do? We should follow the instructions of Srila Prabhupada, chanting Hare Krishna mantra, and pray to Krishna that we can meet some pure devotee who can share the taste of bhakti to us. Então, agora nós temos que seguir a instrução de Prabhupada, cantar Hare Krishna e orar para encontrar um devoto puro assim, para que tem esse gosto pela vida espiritual e que vai nos ajudar a avançar nesse caminho. Yes. Very nice. Okay, that's okay. There is no question. Koriti Nirantara, excelente arranjo, Haribo. Jai Hare Krishna, Jai Hare Krishna, Jai. Sundari Ayurveda, entendi muito, muito bom. Só viajar em nível que estamos desejando. Ela entendeu. Está explicando. Explaining. Okay, Hare Krishna. No question, more question. Everything all right. Thank you very much, okay. Krishna. Haribo.
Thank you, Prabhuji. Thank you so much. It was very nice to meet all of you again. Next time. Ok? Yeah. Maravilhoso, Hare Krishna. Muito obrigado, Hare Bye-bye. Krishna. Thank you very much, Hare Krishna. Hare Krishna.